Seja bem-vindo ao Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, sócio da CódigoConduta.com, e nesse episódio eu vou conversar sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo com o Dr. Edgar Rocha. O Dr. Edgar Rocha é advogado, é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, mestrando em Direito Penal e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, é sócio do escritório Rocha Teider Advocacia e Consultoria, com atuação especializada em litígios envolvendo crimes financeiros e consultoria em compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, e é vice-presidente e diretor administrativo do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, o IPLD. E aí, Edgar, tudo nos conformes? Fala, meu amigo, tudo certo por aqui? Agradeço mais uma vez aí pelo convite, é uma honra poder estar com o código de conduta, mas nessa empreitada aí. Valeu, cara. Antes da gente começar aí o nosso bate-papo, como eu tenho feito com todos os convidados que nós temos chamado, você poderia fazer um breve resumo aí da sua trajetória, a sua experiência profissional até aqui, doutor? Claro. Bom, eu, como você falou, né, eu me formei na UEL aqui em Londrina e foi justamente ali na UEL que tudo começou. Eu comecei a me interessar bastante por direito criminal, fiz diversos cursos ali na área de direito penal, especialmente crimes financeiros, né? E quando eu fiz o intercâmbio na Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, eu tive um maior contato, uma maior proximidade com compliance, com prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. E aí, assim que eu voltei do intercâmbio, eu vi que eu queria aplicar esse meu conhecimento, esse meu background de direito empresarial e de crimes empresariais justamente dentro dessa área, né, de compliance e de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, eu já me formei com essa pretensão. E aí, quando eu me mudei para Curitiba, eu já, logo no primeiro ano ali de advocacia, eu já quis montar um escritório com foco em compliance, com foco em crimes econômicos e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E aí foi vários eventos acontecendo, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai criando um elo ali na nossa corrente ali, né? E eu acabei fazendo parte do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, acabei tendo alguns cases bem legais ali dentro da área de PLDFT, em bancos, em instituições de pagamento. Então, consegui ter uma experiência muito boa ali nesse ramo, né? E foi basicamente isso. E hoje estamos aqui 100% focados na parte de prevenção à lavagem de dinheiro, compliance e crimes empresariais. Excelente, mano. Então, para a gente começar, né, queria começar falando contigo que, à primeira vista, e para quem não conhece a fundo a Lei 9613 de 1998, pode Uhum. parecer que os crimes de lavagem de dinheiro, né, e principalmente de financiamento ao terrorismo, estão mais relacionados somente aos grandes conglomerados financeiros. Mas, na verdade, para quem atua na área, sabe que não é bem assim, certo? Que Uhum. tipo de organizações precisam efetivamente de uma política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo? Então, Fernando, igual você falou, especialmente o crime de terrorismo e financiamento do terrorismo, é algo que parece que é muito distante da nossa realidade. Quando a gente pensa em terrorismo, como acontece nos Estados Unidos, Europa, no Oriente Médio. Porém, quando a gente fala de financiamento do terrorismo, o Brasil ele é uma rota importante para fins de prevenção do financiamento do terrorismo, porque aqui existe muito fluxo de mercadorias vindo dos portos, que vem da Ásia, que vem de todos os lugares do mundo,
e o terrorismo ele está intimamente ligado ao próprio narcotráfico colombiano, etc., né? Então existem casos famosos em que se comprovou que o narcotráfico, de forma indireta, acabou financiando grupos terroristas no Oriente Médio, né? Então, dentro desse cenário, quando a gente fala em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, PLDFT, é importante a gente ter em mente que a Lei 9.613, no artigo 9º, ela elenca quais são as pessoas, sejam físicas, jurídicas, sujeitas à prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Porém, como é comum acontecer, não são todos os setores que estão obrigados ali que têm a cultura de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, onde que você vê que o financiamento, que a prevenção à lavagem de dinheiro, ela tem uma força muito grande? São justamente nos setores regulados, especialmente nos setores regulados pelo Banco Central, pela SUSEP, que cuida das seguradoras, pela CVM. Então, ali você tem uma regulação muito forte, você tem um órgão regulador atuante, né? E isso cria uma necessidade, uma cultura de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, né? Então, assim, a gente pode dizer que hoje o que falta são os órgãos reguladores estarem mais incisivos ali e cobrar que os setores regulados eles tenham programas de prevenção à lavagem de dinheiro, né? É interessante isso. É até uma curiosidade profissional também. Não é bem Uhum, a nossa área de atuação, a prevenção à lavagem de dinheiro, mas há pouco tempo nós somos contratados e atuamos em parceria com o escritório na concepção de uma política de prevenção à lavagem de dinheiro para uma associação de classe que tinha um consórcio dentro da associação de uhum, classe. Consórcio com, uhum, acho que não chegava a 100 pessoas. E eles foram notificados pelo Banco Central uhum, para que fosse implementada a política, né, e que fossem uhum, treinados os colaboradores, que tivesse aquela questão de governança do ponto de vista de ter um diretor responsável pela prevenção uhum. e tudo mais, né? Então vejo que realmente, como você comentou, está se aumentando um pouco mais essa regulação, né? Sim. Inclusive, o rol de pessoas obrigadas é um rol extenso até. Se você pega o artigo 9º ali, você vê que ele é bem abrangente, né? E hoje a gente está tendo um movimento de, por exemplo, o setor imobiliário é um setor que é um dos mais fáceis de se lavar dinheiro e a gente está tendo ali movimentações do COFES, dos CRECES, né, no sentido de ter uma atuação mais rigorosa em prevenção à lavagem de dinheiro. Agora também os cartorários eles estão se movimentando mais ali para fazer a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? Então essa é a tendência, que os setores regulados eles passem a ter órgãos ali de fiscalização mais atuantes mesmo, né? Perfeito. É, Edgar, o crime de lavagem de dinheiro ele é composto, né, por três etapas. A etapa de Uhum, colocação, que consiste na inserção do dinheiro na economia, a ocultação, uhum, né, no sentido de dificultar o rastreamento do recurso ilícito, e daí, por fim, a integração, é quando os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico, né? Que tipos de uhum. controles são necessários em cada uma dessas fases para mitigar o risco de ocorrência desse crime? E faz sentido dizer que, à medida que as fases vão passando, fica mais difícil identificar que determinado recurso é produto de crime? Uhum. Vamos por parte ali, Fernando. As etapas da lavagem de dinheiro é importante a gente salientar, tá? Que para o crime de lavagem de dinheiro ele ocorrer, para que ele seja penalmente relevante, não precisa que todo o ciclo da lavagem esteja completo, tá? Então, por exemplo, se a pessoa está na fase de colocação ou na fase de ocultação ou de integração, não é relevante do ponto de vista
criminal, tá? Isso pode ensejar o crime de lavagem de dinheiro. Agora, quando a gente pensa nessa sistemática de PLDFT, a gente tem que olhar para isso de uma forma global, para que as áreas de prevenção à lavagem elas possam fazer o que a gente costuma salientar nas consultorias, uma gestão de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, sim, a gente pode afirmar que quanto mais distante o bem ilícito está da origem ilícita dele, né, mais difícil é você conseguir, tanto por vias investigativas, de aparato policial, etc., quanto também para fins de PLD você conseguir identificar indícios de lavagem de dinheiro. Então, o que é importante ali quando a gente fala em mitigação, tá? Nas instituições financeiras, pelo menos da minha experiência, eu vejo que a área de PLD ela tem muito mais sucesso justamente na fase de colocação e ocultação, em que o sistema financeiro ele é acionado. Às vezes, quando a gente fala de, por exemplo, da fase de integração, que é a compra de bens de imóveis, compras de carros, etc., já é uma parte que, sim, às vezes você consegue olhar ali dentro de uma instituição financeira, só que as instituições elas têm muito mais controle quando, por exemplo, a pessoa vai fazer um depósito de dinheiro ilícito, quando a pessoa vai fazer transferências para contas bancárias em offshores, para contas suspeitas, que elas realizam movimentações atípicas, né? Então, a gente pode afirmar que sim, na fase de colocação e ocultação, é a melhor fase para você pegar ali o, os indícios do crime de lavagem de dinheiro, né? Tá bom. E você podia citar alguns red flags com os quais as empresas devem tomar cuidado para evitar se tornarem cúmplices, tanto do crime de lavagem quanto Uhum, do financiamento ao terrorismo? uhum. Quais são as consequências para essas empresas e que ações elas devem tomar em havendo qualquer indício de que determinado recurso teve origem ilícita? Uhum. Vejam que os red flags ali vão depender muito da característica do negócio, né? E também do cliente ali, da outra ponta, né? Então a gente sempre tenta trabalhar com a característica do cliente, ou seja, quais são os produtos por exemplo, um banco, quais são os produtos que o banco oferece, qual é o público-alvo desse banco, quais são os controles internos que esse banco tem, como que esse banco organiza, tem um organograma de decisões relativas à prevenção à lavagem de dinheiro, como que esse banco ele faz os reportes ao COAF, por exemplo, de operações suspeitas. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E aí, quando a gente pensa em red flags, tá, podem ser dos mais amplos possíveis. Então, por exemplo, a gente sabe de casos em que um, um banco, ele verificou, um atendente de banco, verificou, teve a perspicácia de ver que várias meninas novas estavam indo no banco fazer depósitos em valor fracionado, né? E aí era algo totalmente atípico. Aquele não era o perfil de cliente do banco. Então isso gerou uma suspeita por parte da pessoa do caixa ali e ela reportou para a área de PLD, né? Então tomaram essas providências. Mas também nós temos outras situações que são previstas em circulares. Por exemplo, se você tem o fracionamento de dinheiro em várias pequenas quantias, isso é um indício de suspeita de lavagem de dinheiro. Se você tem um valor, é muito comum, tá? O que a gente chama de estacionamento de ativos. Você pode ter um valor que fica parado numa conta e a pessoa não movimenta esse valor, ela não aplica esse valor, fica o dinheiro ali parado. Isso
é um indício de suspeita de PL de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? Então, varia muito ali, é um rol bem grande ali de red flags, né? A gente poderia dizer que, por exemplo, galerias de arte que lidam com bens de valor elevado, joalherias, etc., também devem ter os seus controles de prevenção à lavagem de dinheiro? Dá para afirmar isso também? Com certeza. Inclusive, esse ramo de negócio ali, ele não tem um órgão regulador específico. E quando isso ocorre, quem passa a regulamentar, quem passa a ser o órgão vinculado ali, é justamente o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Então ali o COAF ele vai ser o órgão regulamentador dessas atividades. Inclusive, as pessoas que são obrigadas a ter prevenção à lavagem de dinheiro têm que ficar bem espertas, porque a lei de lavagem de dinheiro ela prevê sanções administrativas, ela prevê, por exemplo, a destituição de cargos de nível de gerência, né? E você ficar impedido de exercer a função também, e também prevê penas pecuniárias. E aí, o que, que acontece? Cada órgão regulador, ele tem que aplicar o procedimento, ele tem que elaborar o procedimento administrativo sancionador desse dispositivo da lei de lavagem. Então, o Banco Central já fez isso, e a tendência é que os demais órgãos passem a fazer isso daí também. Né? Edgar, quem já trabalhou com compliance junto a instituições financeiras sabe que a due diligence de Know Your Client, né, o famoso conheça o seu cliente, é um processo minucioso e um mecanismo que vai desde a abertura de uma conta corrente, a atualização cadastral do cliente, até o efetivo monitoramento das transações, como você até chegou a mencionar ali já, né? Nesse sentido, você poderia citar uma boa prática de compliance dessas instituições inseridas em ambientes extremamente regulados, que poderiam ser aplicadas e bem absorvidas, por exemplo, em uma indústria, e que na prática, aí pela sua experiência profissional, você vê que dificilmente essa prática é observada? Uhum. Assim, Fernando, a gente geralmente tenta olhar a prevenção à lavagem de dinheiro, o compliance, dentro de um organograma da instituição, né? Então, entram questões relacionadas à governança corporativa também, né? E o que eu vejo muito ali nos clientes que a gente atende? Que existem práticas que a gente olha ali, seja em uma instituição bancária, numa instituição financeira, que às vezes a gente fica pensando, pô, isso daqui seria legal de se aplicar em outro cliente que às vezes é de outro segmento totalmente diferente, né? E uma das coisas que eu vejo assim muito sentido e que é um dos grandes focos de prevenção à lavagem de dinheiro é justamente o risco reputacional, né? Então, a área, as instituições financeiras, por exemplo, quando a gente fala de conheça seu cliente, conheça seu fornecedor, conheça seu parceiro, conheça seu funcionário, é muito importante a gente medir o risco reputacional disso. Então, às vezes, para uma indústria, etc., você ter um contrato com um fornecedor ou mesmo um cliente, tá? Que tenha envolvimento com crimes financeiros, que tenha envolvimento com crimes de lavagem, ou até mesmo com questões mais relacionadas à compliance, até questões fiscais, questões ligadas ao meio ambiente, etc., pode trazer um dano de imagem muito grande para a instituição. Então, o que, que eu aconselho e que é uma prática que eu tiro ali, especialmente da prevenção à lavagem de dinheiro? Que as grandes empresas elas pensem muito em contratar ferramentas de tecnologia que possam fazer a checagem reputacional de clientes, parceiros, fornecedores,
tecnologias que permitam que essa empresa ela possa fazer um double check ali de informações, tanto não só de crédito, mas também de relativas a mídias negativas. Às vezes a pessoa é citada na mídia de forma negativa, etc. Então isso é uma prática que eu acho que é legal, né? Trazer do mundo de PLD e levar para as empresas também. Edgar, o grande arcabouço regulatório aí, né, que vai desde a lei da lavagem de dinheiro que você mencionou tanto, até a própria Sarbanes-Oxley, e aí passando pelas resoluções do Banco Central, que você também mencionou há pouco, e pelo famoso FATCA, né, a Lei Norte-Americana de Combate à Evasão de Dívidas, pode fazer-nos crer que o compliance relacionado à PLD-FT está muito mais para conformidade do que para integridade, né? Você que atua na área, consegue perceber o peso da cultura organizacional no número de ilícitos cometidos no âmbito das organizações ou até mesmo na forma de tratamento desses? É, eu vejo que a lei norte-americana ali, ela, de fato, ela é uma lei que é muito mais voltada ali à conformidade, etc. Só que a gente tem uma outra vertente também que vem dos Estados Unidos e também um pouco ali da Grã-Bretanha, né, da própria UK Bribery Act, que é você pensar nos controles, por exemplo, de PLD, até mesmo controles de tecnologia, etc., sob uma ótica de aculturamento. E esse aculturamento, ele vem da onde? Ele vem da própria estrutura de governança da empresa, né? Então, quando a gente vai no cliente para atender na área de prevenção à lavagem de dinheiro e a gente vai fazer o levantamento de riscos, por exemplo, muitas das vezes a gente enxerga que os problemas que esse cliente tem de prevenção à lavagem de dinheiro, os riscos que esse cliente poderia mitigar, eles vêm justamente de um processo de aculturamento falho, né? Então, é ilusório você pensar que o aculturamento, que a integridade corporativa, ela pode ser vista de forma separada da prevenção à lavagem de dinheiro. E isso, para mim, vem ficando cada vez mais claro dentro dos clientes que a gente vem atendendo, né? Então, por exemplo, eu fico muito feliz de que os clientes que a gente vem atendendo, você vê que são ali que querem de fato implementar um programa de prevenção à lavagem de dinheiro eficaz. São pessoas que estão comprometidas a fazer diálogo com as outras áreas para pensar justamente em primeiro lugar, na prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e também na reputação da empresa que elas trabalham. E isso é muito gratificante, você vê funcionando, né? E você vê que o processo de aculturamento está forte dentro de uma instituição. Para a gente encerrar aí, você tem alguma história curiosa ou até mesmo engraçada aí para nos contar na sua atuação com a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo? Tem várias até, mas uma que me marca muito, eu gosto sempre de dar o exemplo, que serve tanto para PLD como também serve para compliance ou qualquer outra atividade em que você precise fazer um levantamento de riscos, né? É um exemplo de um cliente que a gente foi atender justamente na área de PLD e ali a gente estava na etapa de riscos, né? De levantamento de riscos. Então a gente estava fazendo entrevistas com os gestores e com alguns funcionários, né? E foi engraçado que é uma empresa que atua com um segmento de postos de combustíveis, etc. E ali dentro da conversa com um diretor, né? Ali o diretor ele falou quais eram os controles que estavam de fato e estavam mesmo previstos para ser feito, etc, etc, né? Só que
não basta a gente conversar com quem está no topo, a gente tem que ir no que a gente chama de chão de fábrica também, né? Então a gente foi conversar com um dos funcionários ali dessa parte ali de postos de combustíveis e ali ele falou que, por exemplo, a informação que a gente tinha era, não, nós temos uma política que você verifica a qualidade do posto, você verifica o rendimento desse posto, você verifica a idoneidade desse posto, etc, etc. E aí o funcionário foi e falou, a gente tem ali na nossa equipe o seu fulano de tal, que o cara tem mais de 20 anos de posto Ipiranga, e ele olha para um posto e ele sabe se é bom ou se é ruim. Aí, por conta disso, a gente conseguiu mudar toda uma cultura em relação a esse segmento de atuação desse cliente, né? Então, essa empresa depois ela passou a treinar todos os funcionários, explicou como que a área de o processo de prevenção à lavagem de dinheiro ele tem que ser feito ali por todo mundo, né? Cada um é importante para verificar indícios, etc, né? E hoje a empresa tá correndo maravilhosamente bem, uma equipe engajada e está bem legal de acompanhar eles ali. Mas teve esse episódio que mudou tudo ali dentro da empresa, né? Ah, que interessante. O mais difícil, eu estava conversando com outros convidados, sempre acabo tocando nesse assunto, é você conseguir levar para o pessoal da base mesmo esse Sim, conceito de compliance e fazê-los entender que eles têm que atuar mesmo como uma primeira linha de defesa e que são responsáveis, sim, como você bem comentou, com a reputação das organizações. exato. Inclusive, isso daí, a parte de treinamentos de funcionários, etc., é um dos pontos em que, por exemplo, o Banco Central ele sempre fica em cima, ele quer saber da qualidade dos treinamentos, se as empresas estão sendo treinadas de acordo com o nível de conhecimento de cada funcionário, áreas de risco, né? Então é bem importante, sim. Nesse sentido, até uma curiosidade, nesse caso que a gente acabou atuando, uma das minhas preocupações era realmente levar os treinamentos no sentido de apresentar que tipos de condutas poderiam Uhum. ser consideradas red flags para as lavagens, ainda que fosse uma operação extremamente simplificada, né? E E é eu acho que isso importante você ter como comprovar também, né? Você é precisa, além exatamente de tudo, comprovar. Então é importante você ter ferramentas ali que permitam você dar o treinamento e também gerar relatórios para você apresentar para os órgãos fiscalizadores, né? perfeito. Edgar, foi um prazer tê-lo aqui Prazer é meu. nesse nosso projeto, cara. Eu acho que você tirou um pouco dessa visão sisuda que às vezes as pessoas têm com a prevenção à lavagem de dinheiro e com a própria forma do compliance financeiro, como eu mencionei ali, né? Que às vezes a gente tem essa sensação de que é muito voltado para a conformidade, para as normas, são Uhum. muitas normas e que se perde um pouco desse lado pessoal assim do Sim, compliance, que, na verdade nunca se perde, porque a gente está falando em condutas humanas, né? exato. Mas, cara, foi sensacional, muito obrigado, e eu deixo um espaço aí para você deixar um recado final. Eu que te agradeço, você, a Cínzia, o pessoal aí da Código Conduta, são pessoas profissionais muito inspiradores ali, a gente sempre tem vocês como referência dentro dessa área de conformidade, tecnologia, né? E eu sou suspeito para falar, mas estou mais que honrado de poder ajudar vocês nesse projeto e contem sempre comigo. Obrigado, cara, e certamente vamos bater outros papos aí, porque o tema é longo, tem bastante coisa para a gente Estamos à conversar. disposição sempre. Falar de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo eu adoro. Então, quando Maravilha. precisar, estamos aí. Valeu, cara. Um grande abraço, hein? Um abraço, meu querido.